Talvez você esteja ouvindo esta mensagem em meio a um silêncio ensurdecedor. Talvez sua alma esteja gritando, mas Deus parece ter calado. Há uma dor escondida no fundo do peito, o tipo de angústia que só quem carrega sabe explicar. Você já se sentiu assim? Já olhou em volta, dentro da sua própria vida, e percebeu que a fé, outrora vibrante, agora parece ecoar apenas dúvidas e incertezas? É como se tudo que você já orou, todas as lágrimas que já derramou, tivessem evaporado no ar, sem resposta, sem retorno, sem sinais. Será que Deus ouve, mesmo, o seu clamor? É nesse ponto, entre o silêncio de Deus e o barulho dos nossos próprios pensamentos, que muitos cristãos se perdem. É aqui, nesse limiar entre o desespero e a esperança, que a fé é provada no fogo da espera, e o desânimo parece uma névoa escura, encobrindo a visão do futuro. Talvez você já tenha fechado a porta do quarto, se lançado aos pés da cama, esperando que um milagre rompesse o silêncio. Talvez a sua oração já tenha sido apenas um sussurro cansado. Deus, onde o Senhor está? Nesse vazio, o inimigo sussurra. Está vendo? Não vale a pena. Sua fé está morta. Você está sozinho. Mas a palavra de Deus, mesmo que pareça distante, diz algo diferente. Em Tiago 2:17, aprendemos que a fé sem obras é morta. O que isso significa para quem espera, para quem clama sem enxergar frutos? Será que confiar em Deus é apenas cruzar os braços e esperar que algo aconteça? Ou há algo mais profundo, um chamado escondido nesse silêncio? Quantas vezes você já se perguntou: o que eu faço, Senhor? Para onde eu vou? O deserto espiritual não é um lugar confortável. Não foi para ser. O deserto é onde a alma se encontra consigo mesma e se depara, face a face, com todas as suas fraquezas, dúvidas e limitações. No deserto, não há distrações. No deserto, somos reduzidos ao essencial. E é aí que Deus trabalha, muitas vezes, em silêncio. Você reconhece esse lugar? Não importa quanto tempo de caminhada você tem, todos nós, cedo ou tarde, passamos pelo vale onde o silêncio é resposta. O mundo lá fora diz que prosperidade é conquista, é acúmulo, é ter sinais visíveis de vitória. Mas no reino de Deus, o processo é diferente. Deus não se esqueceu de você. Mesmo quando não parece, mesmo quando tudo está imóvel, parado, ou até dando passos para trás aos seus olhos. Talvez o silêncio seja, justamente, o campo onde seu coração está sendo arado. Talvez a ausência de resposta seja o começo do verdadeiro diálogo, não das suas palavras para Deus, mas do coração de Deus para a sua alma, transplantando raízes novas, firmando uma fé que não depende de emoções, de sinais, de respostas instantâneas. Você consegue perceber isso? Ou ainda há dentro de você aquele grito abafado: por que, Senhor? Por que comigo? Este é o início da jornada, o lugar onde o vazio parece insuportável, onde a fé parece vazia, onde o silêncio aprisiona. É difícil, é escuro, mas, nesse abismo, começa a transformação. Está preparado para atravessar esse deserto? Está disposto a ouvir o que Deus fala, ainda que seja no silêncio? Se sim, continue comigo, porque é nesse silêncio e nesse processo que Deus revela a plenitude da prosperidade, não a do mundo, mas aquela que primeiro precisa nascer dentro de você. O deserto, que palavra pesada, não é? Só de ouvir, já se sente o vento seco, a poeira subindo, a ausência de sombra para descansar. O deserto não é lugar de multidão, não é lugar de festa. O deserto é solidão, é confrontação com aquilo que evitamos olhar quando a vida está cheia demais. Talvez você esteja atravessando esse campo árido agora. Talvez você tenha dado tudo de si, orado, jejuado, tentado e esperado, mas a resposta não veio. E parece que quanto mais você busca, mais o silêncio cresce, mais a aridez toma conta da sua alma. É difícil admitir, mas há momentos em que o cristão sincero olha para o céu, com os olhos molhados, se pergunta: será que fui esquecido? Mas preste atenção, o Espírito de Deus quer te lembrar: ninguém foi moldado para ser vaso de honra enquanto estava no palácio. O barro só ganha forma nas mãos do oleiro sobre a roda giratória, entre pressão, água, força e silêncio. Moisés, o libertador, passou 40 anos no deserto antes de ouvir a voz de Deus na sarça. Elias, o grande profeta, sentiu o peso da solidão e do cansaço, deitado debaixo de um zimbro, querendo desistir. O próprio Jesus, antes do ministério, foi conduzido ao deserto, onde jejuou 40 dias e foi tentado. Todos, sem exceção,
foram quebrados no silêncio, longe do olhar dos homens, antes de serem usados poderosamente diante de multidões. Você está entendendo o que isso significa para a sua vida? O deserto não é punição, é preparação. O silêncio de Deus não é desprezo, é construção. Se o seu coração está sendo esmagado, se parece que não há mais lágrimas para chorar, é porque Deus está trabalhando naquilo que ninguém vê. Enquanto tudo ao redor está em pausa, o invisível está sendo alinhado. O que é forjado no oculto nunca se perde. O que nasce na sala secreta de dor e oração tem raízes profundas e frutos que permanecem. Porque o Senhor não constrói grandes homens e mulheres de Deus sob holofotes. Grandes homens e mulheres de Deus são forjados na sombra do deserto, na quietude, onde só Ele e você sabem a intensidade da luta. Nesse deserto, as máscaras caem. A religião não basta. O que foi herdado de tradição ou emoção não sustenta mais. Só aquilo que é real, profundo, autêntico sobrevive. Aquilo que nasceu entre suas perguntas e as respostas silenciosas de Deus. E mesmo que não haja voz audível, mesmo que não venham sonhos ou visões, o Senhor está ali. É nessa ausência aparente que Ele está purificando os motivos, despindo orgulhos, cortando excessos. Porque a promessa de Deus, quando vier, não pode ser sustentada por mãos frágeis ou corações desatentos. Quantas vezes o povo de Israel não murmurou no deserto? Quantas vezes não quis voltar ao Egito, ao passado de escravidão, só porque o caminho parecia mais fácil? Mas o deserto era passagem, não destino. Era a ponte entre o antigo e o novo, entre a promessa e o seu cumprimento. Talvez seu coração esteja pesado, desejando recuar, ansiando por migalhas do passado só para sentir algum conforto. Mas Deus te chamou para passar, não para permanecer no sofrimento. O deserto não é o fim. Repita isso para a sua alma hoje. O deserto não é o fim. É passagem. E é ali, nesse cenário de impossibilidades, que Deus prepara o impossível. Você sente o chão seco sob seus pés, sente o calor extremo, sente o abandono. Mas é às margens do impossível que nascem os maiores testemunhos. O maná, a coluna de fogo, a água da rocha, tudo foi liberado no lugar da necessidade extrema. O milagre nasce quando já não há nada além de dependência. Você se lembra disso quando olha para o seu próprio deserto? Ou será que ainda há espaço para tentar controlar, tentar resolver por conta própria, lutar com suas próprias forças? No deserto, Deus desmonta todas as estratégias humanas. Nenhum plano carnal resiste às tempestades da alma. Não há mapa, não há atalhos. Só a confiança, só a esperança naquele que prometeu. Por mais difícil que seja, por mais escuro que pareça, existe um final para esse vale. Existe um propósito para cada lágrima, para cada noite sem resposta. E, nesse processo, sua fé está sendo purificada como ouro no fogo. Você está disposto a continuar? O deserto é caminho de gigantes. É campo de treinamento para quem vai carregar o peso da promessa. Não desista. O pior da noite prepara o raiar do dia. O silêncio de Deus não é o seu fim. É apenas o início do que Ele vai trazer à luz, em você e através de você. O processo. Pouca gente suporta ouvir essa palavra em tempos de pressa e ansiedade. O processo é lento, tortuoso, parece até castigo. O mundo grita por atalhos, receitas instantâneas, resultados visíveis. Mas as coisas mais profundas do reino de Deus jamais virão embaladas no papel da pressa. Quando Deus decide tratar um coração, Ele não tem pressa. Porque só o processo arranca da alma aquilo que ficou colado com o tempo: medo, orgulho, raízes de amargura, vontades infantis. Deus não trabalha com maquiagem, Ele só trabalha na essência, nas entranhas, no profundo do ser. E quase sempre o seu movimento é silencioso. Observe como o processo se desenrola. Quando tudo parece estar parado por fora, Deus está mexendo por dentro. Você pode até pensar que está à deriva, como barco perdido no mar sem bússola, mas há uma mão invisível conduzindo o leme. Lembra-se de José, humilhado pelos próprios irmãos, tratado como nada, vendido, esquecido e depois preso injustamente. Quantos anos ele suportou o peso do anonimato? Quantas vezes ele orou e nada mudou por fora? Mas, por dentro, um menino orgulhoso estava se tornando um homem capaz de perdoar, um coração rancoroso estava aprendendo serviço e compaixão. A maioria quer o trono de José, mas não suporta as masmorras do processo. A sua história não é diferente. O processo não é para humilhar, é para transformar. Enquanto você, aos olhos dos homens, parece esquecido, Deus está limpando o teu interior.
retirando tudo o que impediria a promessa de permanecer. Porque o Senhor não confia seu ouro a quem ama mais o brilho do que o peso da responsabilidade. Antes de colocar a coroa, Ele coloca o fardo. Antes de abrir as portas dos sonhos, Ele molda o caráter em segredo. Não é fácil enxergar propósito em meio à dor. Não é simples perceber crescimento enquanto tudo parece ser só perda. Mas é por dentro que grandes destinos são construídos. E Deus repete isso para você. Confie no processo. Quantas vezes, por falta de paciência, você quis interromper aquilo que Deus ainda não terminou? Quantas portas você tentou arrombar? Quantas soluções humanas você buscou, só para descobrir que nada se mantém de pé quando não tem o selo do céu? Não fuja do processo. Não recue diante da dor da espera. Porque toda pressa esconde o medo de não ser atendido. Toda tentativa de controle revela a confiança que ainda não foi totalmente lançada nos braços do Pai. O processo não é linear, cheio de certezas e retas respostas. Muitas vezes você vai dar 2 passos para frente e 3 para trás. Vai acordar cheio de esperança e dormir questionando tudo de novo. A transformação é diária e é dolorosa porque cada parte velha que cai dói. Os sonhos que morrem, os relacionamentos que mudam, as portas que se fecham, tudo parece perda, mas é ganho em Deus. Ele não tira nada que você precise realmente. Ele tem uma forma melhor de preencher o espaço vazio. O deserto prepara o processo e o processo prepara o coração para o milagre. O céu nunca se apressa. O ouro só é puro porque enfrentou o fogo. E você? Está disposto a arder para ser melhor? Vai continuar, mesmo sem respostas, porque acredita que existe um sentido maior escondido no silêncio. Não existe atalho para a mesa da promessa. Cada lágrima, cada porquê, cada silêncio sofrido, tudo será contado diante de Deus. E ninguém pode passar o processo no seu lugar. Não importa se é filho de pastor, se nasceu numa família cristã, se já serviu muito na igreja. O processo é individual, solitário, ao mesmo tempo, profundamente sagrado. É ali que você encontra o Pai como nunca antes. É ali que fé e dúvida dançam, que esperança e medo se chocam, que você descobre que não depende mais de circunstâncias externas para confiar. É no processo que você aprende a amar a Deus, não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Porque quem não suporta o silêncio do processo, não tem estrutura para ouvir o som da promessa cumprida. Talvez você ouça isso agora e alguma coisa dentro de você esteja quebrando. É bom que seja assim, porque a rigidez de um vaso que nunca passou pelo fogo faz o recipiente rachar diante do primeiro desafio. Não tenha medo do processo. Não rejeite o forno onde Deus está lapidando sua fé. Se o ouro precioso precisa ser purificado, quanto mais o seu coração e o meu. O processo é o que nos livra da auto-enganon, da religião vazia, do orgulho disfarçado de santidade. O processo é a assinatura de Deus nos bastidores da sua história. Não lute contra ele. Renda-se, porque quem não é quebrantado no deserto jamais será levantado no palácio. E no final, você perceberá que cada dia de luta, cada noite escura, foram, na verdade, o terreno fértil onde Deus plantou um futuro de honra, impossível de ser arrancado por circunstância alguma. Quebra. Essa é uma palavra diante da qual poucos conseguem permanecer de pé sem sentir o chão sumir dos pés. Porque há quem suporte o silêncio, encare o deserto, sobreviva ao processo, mas quando chega a hora do quebrar, o orgulho levanta os muros, a alma resiste e o grita por controle. Mas é preciso dizer, ninguém experimenta a plenitude da promessa se não aceitar o doloroso privilégio de ser quebrado nas mãos do oleiro. A fé fácil dos dias tranquilos não sustenta ninguém diante da guerra. Só quem foi despedaçado pelo amor severo de Deus conhece a força sobrenatural de permanecer quando tudo pede para fugir. Pense nisso, o caco que se recusa a ser tocado não pode ser remoldado. Não há como reconstruir sem primeiro desmontar, não há restaurar sem rasgar, não há novo sem antes passar pelo fim do antigo. Quantas vezes você não olhou para sua própria vida e se perguntou: por que tudo precisou se desmoronar assim? Por que o cenário ao qual me apeguei se esfarelou em pó? Por que amizades ruíram? Por que portas fecharam? Por que sonhos morreram e o chão virou abismo? Ninguém busca a dor da quebra, mas toda reforma exige demolição. Até a casa mais linda precisa se render ao martelo para ganhar novo alicerce. O Evangelho nunca prometeu conforto eterno, mas prometeu cruz. E a cruz é, por excelência, lugar de quebra. Jesus foi partido em nosso favor, triturado pelo peso do pecado alheio, despido diante do escárnio só porque decidiu nos amar além do que merecíamos.
Quem somos nós para desejar apenas os aplausos da ressurreição, fugindo das lágrimas do Getsemane? O processo é a escola, mas a quebra é batismo. É quando a fé deixa de ser discurso, vira sobrevivência. É quando a religiosidade cai e a dependência absoluta nasce. E observe, é nesse chão de cacos que Deus constrói altares. É entre as lágrimas da renúncia, do não entendimento, da aparente derrota, que os céus se aproximam da terra. A Bíblia toda é costurada por histórias de quebra. Moisés foi arrancado do palácio, Elias chegou ao fundo da caverna, Davi foi triturado entre pastos e ameaças, Paulo conheceu gemidos que só quem foi moído entende. Grandes homens e mulheres de Deus só chegaram ao propósito porque desmoronaram antes. O orgulho odeia ser desfazido. A autossuficiência luta para sobreviver. Mas a graça só entra onde não resta mais segurança no eu. Deus permite a quebra não para expor sua fraqueza, mas para fazer sua fortaleza aparecer. Porque a maior vitória não é nunca ter caído, mas ter sido levantado, remendado, transbordando vida onde só havia morte anunciada. Se tudo está caindo ao seu redor, se seu interior grita por socorro, olhe para o céu. Deus está mais próximo do coração quebrantado do que você pode imaginar. Ele não rejeita um espírito contrito. Pelo contrário, é ali que sua presença faz morada profunda. Você duvida da beleza que pode nascer depois da quebra. Observe a semente, precisa morrer na terra antes de brotar. Contemple o vinho, só existe porque a uva foi esmagada. Veja o perfume, só chega às narinas porque o óleo foi extraído da azeitona moída. Nada do que realmente carrega peso no reino de Deus nasce sem dor. E quando a dor parece insuportável, lembre-se, há propósito no partir. Você não está sozinho no chão dos seus pedaços. O Deus que permite a quebra é o mesmo que reconstrói com graça. Permita-se ser despedaçado pelo amor divino. Não lute para manter o formato antigo se foi Deus quem veio reformar. Muitas vezes você pediu para ser usado, para viver algo novo, para conhecer ao Pai de perto. Seria justo fugir do único caminho para isso. Deixe os muros caírem. Deixe as lágrimas correrem. Deixe o orgulho morrer. Porque o vaso somente se torna portador da glória depois de ter passado pelo quebrantamento. Se hoje você está em frangalhos, celebre, Deus não desperdiça dor. Ele recolhe cada pedaço e transforma em narrativa de ressurreição. Não existe crescimento sem perda, não há novo de Deus sem ruptura. Mas o que está sendo quebrado jamais será perdido. O que está sendo desmontado será edificado pelas próprias mãos do Criador. Não tenha medo. O lugar da quebra é antes do lugar da promessa. E todos os milagres verdadeiros nascem de um altar de cacos.